Pois bem, eu vou apresentar o trabalho, o vídeo, respondendo a pergunta: por que a educação física deve estar presente em uma escola democrática e republicana? Pensar que a educação física ela tem um papel importantíssimo, que é a prática social. A educação física ela deve estar sempre, ou ela está sempre relacionada à prática social. E essa prática social ela tem um desenvolvimento, né, junto com esse componente curricular que é a educação física, o desenvolvimento integral do aluno. E o desenvolvimento integral do aluno ele passa por alguns elementos que são o pensamento crítico, o desenvolvimento da cidadania, o desenvolvimento do respeito e da cooperação. A gente trabalha muito isso por meio dos esportes, das lutas, dos jogos e brincadeiras, a convivência com a pluralidade de opinião, de corpos, de cultura, de forma de gostar ou de praticar alguma atividade física. Também entra na questão que a educação física deve estar presente porque ela tem muitos dos seus princípios democráticos. A igualdade de oportunidade, que a gente trabalha por meio da inclusão, o respeito à diversidade, a diversidade de danças, de lutas, de esportes. Né? As diversidades também entram na questão do gênero, a participação coletiva, que está ali importantíssima na educação física. A gente tem um espaço coletivo, os esportes, em sua maioria, são ali coletivos e necessita do outro. A questão da prática corporal como um centro ali da educação física, né? E aí entra danças, lutas, esportes, ginásticas, jogos, brincadeiras. E todos esses pilares da educação física, eles têm todos esses elementos que são princípios democráticos, a questão da cultura e o ser humano como praticante ali. E essa função social, né, ela entra na formação integral do ser humano. O acesso à cultura que a educação física tem, esse potencial que ela tem de dar acesso à cultura, ou às culturas, vamos dizer assim. O papel educativo e formativo que a educação física tem, porque ela não é simplesmente um momento de lazer para o aluno, não é só fazer um movimento por fazer, mas o movimento, por meio do movimento, ele aprender sobre aspecto cultural, sobre valores, sobre princípios de uma sociedade e principalmente o desenvolvimento crítico, né, das pessoas que por ela perpassa, né. A desnatalização do movimento também é um princípio que está ali dentro da educação física, especialmente nos tempos atuais, que os movimentos são construídos com base em um pensamento de um grupo social, em um dado momento, né, da sociedade, e muitas das vezes eles são de princípios dominantes. E aí pensar que a educação física, a quadra, também é um lugar de pensamento, um lugar de desenvolvimento, de pensamento crítico, de momento de reflexão, mas também esse potencial de tornar outros espaços como ambiente de reflexão e desenvolvimento do pensamento, que é o espaço, o pátio, a sala de aula, os outros ambientes na qual a educação física muitas das vezes acontece. E entra na questão da produção de conhecimento por meio das práticas corporais. Como eu disse, a questão dos respeitos aos corpos e a diversidade. Diversidade não só de corpos, mas também de cultura, né, de valores. Identificar a questão da democracia, que é o respeito a todos e o respeito à opinião, e principalmente visar uma sociedade mais justa, mais necessária nos tempos atuais.